E a União pagou 977 milhões em dívidas atrasadas de estados brasileiros. Quero chamar o Pedro Bonenberg. Pedro, quase R$1 bilhão é muita coisa. Com certeza, Elias, muita coisa, muito dinheiro. E olha, isso já tem um histórico, viu, Elias? Não é algo recente. Só neste ano já são R$6 bilhões pagos pela União de dívidas dos estados. Essas dívidas que vêm se acumulando, vêm gerando juros e acaba que os estados do país, pela situação financeira que vivem já há algumas décadas, inclusive, eles vêm acumulando uma dívida, especialmente com bancos internacionais. Então, inclusive, a gente tem aquela questão do regime de recuperação fiscal, que é discutido em vários entes subnacionais, e isso já gera preocupação para diversos estados do país. Esses quase R$1 bilhão, né, são 977 milhões de reais pagos agora pela União, eles estão listados no relatório de garantias, garantias que foram honradas, na verdade, pela União. E aí, trazendo aqui esse espectro mais abrangente para o nosso telespectador, são 366 milhões do estado de Maranhão, 255 milhões de reais referentes a Goiás, 118 milhões do Rio de Janeiro, 107 milhões são de Alagoas, 105 do Piauí e quase 54 milhões de reais do Rio Grande do Sul. Os que tiveram os maiores valores já honrados neste ano são Rio de Janeiro, com 2 bilhões de reais, e Minas Gerais, com 1,9 bilhão de reais. Olha, Elias, esses dois estados, Rio de Janeiro e Minas Gerais, são os dois, não são à toa, viu? São os estados com a situação financeira talvez mais crítica no país, quando a gente fala dessa dívida com a União, com bancos internacionais. Então, são estados que não têm conseguido, inclusive, honrar com os compromissos do regime de recuperação fiscal. O Rio de Janeiro fez uma adesão ao regime, depois saiu do regime, tem renegociado essa adesão e também os critérios e as obrigações. Minas Gerais ainda está pendente nessa adesão, a Assembleia não aprovou essa adesão, depois o Supremo Tribunal Federal deu autonomia para que o estado entrasse sem aprovação dos deputados. E até hoje ainda há uma pendência em relação a isso, principalmente ao pagamento mensal que tem que ser feito para a União. Desde 2016, a União já realizou o pagamento de mais de 47 bilhões de reais em dívidas garantidas. Isso está disponível no relatório mensal, né, do Tesouro Nacional, que vem acompanhando essas dívidas. Basicamente, explicando de uma forma mais simples para quem nos acompanha, essas garantias, elas representam os ativos que são oferecidos pela União para os bancos internacionais, caso o Estado dê algum calote nesses empréstimos. Então, vamos supor que o Banco Mundial ou então o BID, que é o Banco Internacional de Desenvolvimento, eles emprestem algum valor para os estados. E aí, eventualmente, esses estados, os subentes nacionais, não tenham condições de quitar com essa dívida, aí fica a União responsável pelo pagamento. Então, basicamente, ela é um garantidor desse pagamento para os subentes nacionais, e esses pagamentos realmente nos últimos tempos vêm sendo negligenciados, não conseguem ser quitados pelos estados, dada essa questão financeira de vários estados do país. Estados que se endividaram com a questão de pagamento de pessoal, com outras dívidas que acumularam juros, e aí, por causa disso, vem sendo acumulada essa dívida com a União. Só que em Minas Gerais, por exemplo, Elias, a dívida total do Estado com a União já chega à casa dos 150 bilhões de reais. Isso mesmo, 150 bilhões de reais. A dívida que cresceu 37% nos últimos 4 anos, entre outros fatores, pelo acúmulo de juros, mas também não só por isso. Também está relacionado justamente a esses valores que não vêm sendo pagos para a União nesses últimos anos. Então, essa dívida vem sendo acumulada com o Banco Internacional, vem sendo acumulada também com os pagamentos da União, com os juros, algo que é bastante preocupante e certamente que coloca em xeque as contas dos estados, especialmente em relação a investimentos em saúde, educação e outros setores tão carentes aqui no país. Por exemplo, nós temos como principal saída para essa situação o refinanciamento dessa dívida
através do regime de recuperação fiscal, que é o RRF. Esse regime ele impõe um parcelamento da dívida para os estados e, ao mesmo tempo, uma redução dessa dívida, com alguns fatores. Primeiro, privatização de empresas estatais. Segundo, limitação de contratação de profissionais na saúde, na educação, em outras áreas. Também limitação de aumentos, além da inflação, para esses servidores dos estados. Então, são várias limitações e que, de certa forma, até limitam, os estados em investimentos em áreas importantes, como educação e saúde. Por isso que os estados são tão resistentes em fazer uma adesão. Eles resistem tanto, Elias, a essa adesão por causa desse motivo, as restrições impostas pelo regime. O Rio de Janeiro, por exemplo, vem tentando renegociar essa situação da adesão no regime de recuperação fiscal. Minas Gerais vem tentando negociar também o formato da adesão, mas também uma aprovação dentro da Assembleia. Fato é que os estados têm uma dívida bilionária com a União, que pode limitar muitos investimentos e que, ao mesmo tempo, limita também, Elias, a situação dos entes federativos em relação a essa dívida. A gente, é claro, tem isso como uma coisa fundamental nos planos de governo. Vamos ver como é que os estados vão tratar isso a partir de agora nas próximas gestões. Elias. Excelente, Pedro. Muito obrigado pelas informações. Tenha uma boa noite.